Olá, seja bem-vindo ao dia 115 da nossa jornada de leitura bíblica. Estamos no livro de Atos, capítulos 10 e 11 de Atos, e aqui eu quero meditar no capítulo 11, que é assim, né? Pedro sendo Pedro. Pedro teve ali no capítulo 10 uma visão, né, na questão dos alimentos. Porque assim, o que que acontece? O Messias, ele era prometido aos judeus, certo? Todo mundo concorda comigo? Levanta a mão quem concorda. O Messias era prometido ao povo de Israel, que são os descendentes de Abraão, certo? Até aqui todo mundo comigo? Quem é Israel? Deus mudou o nome de Jacó para Israel, então o povo começou a ser chamado de Israel, certo? Dali, tantas as confusões, nananã, restou o quê? A tribo de Judá. E a tribo de Judá, que era essa tribo que viria o Messias, essa era a promessa. As profecias eram todas sobre Judá, certo? Todo mundo concorda comigo aqui. Mas o que acontece, assim, o povo, os gentios, que são os estrangeiros, já estavam sendo acrescentados ao povo de Israel. Isso desde o Egito, tá? Já tinha o povo ali chamando o Deus de Israel de Tu és o meu Deus. A gente vê isso por Ruth. Ruth, a Moabita, que fala para sua sogra: O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, a partir de hoje eu serei conhecida como Israel e o Deus de Israel é o meu Deus. Certo? Isso já acontece. Tanto que Ruth é da genealogia de Jesus, ela é a avó de Davi. Certo? Todo mundo me acompanhando até aqui. Só que agora que Jesus ressuscitou, isso se intensifica de uma maneira assim, uou, muito gigantesca. E aqui, né, os judeus, eles começam alguns embates, né? Tá, esses gentios, esses estrangeiros estão chamando o nosso Deus de Deus, o nosso Salvador de Salvador, e agora, como que a gente lida com eles? Eles não têm os mesmos costumes que nós. Eles não têm a mesma tradição que nós. Eles não guardam o sábado como nós, eles não comem como nós comemos. E agora, como nós lidamos com eles? E aí Pedro teve uma visão sobre comida. E ali no capítulo 11, Pedro explica para a igreja o que aconteceu com ele nessa visão. Pedro chegou, capítulo 11, verso 1 diz: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviam falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Ou seja, os gentios também estavam, ei, eu quero esse Salvador aí. Gente, quem que não vai querer Jesus? Quem que não vai querer Jesus? Eu sou uma delas, eu quero Jesus super. Verso 2. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Ah, a circuncisão era outra coisa, né? Que tinha ficado para Abraão. E os judeus, eles têm que circuncidar. Por quê? Porque é a lei. Porque é o mandamento do Senhor. Você não discute, você vai lá e obedece. Aí eu amo isso, porque judeu só vai lá e obedece. Só que agora eles estavam nesse conflito de, tá bom, os gentios também vão ter que ser circuncidados. O que que acontece agora com esse povo? Certo? Verso 4. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase. Tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate, e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem.
Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Aleluia. Quem entendeu, fala amém. Queridos, o que acontece aqui? E que Deus está falando para Pedro e para nós nos dias de hoje? Existe muito julgamento no meio da igreja. Nós temos sim que analisar atitudes. Atitudes. Então, se uma pessoa é temente ao Senhor, tem vida com o Senhor, é, né, aqui fala, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Não fale que isso não vem de Deus. Eu conheço pessoas que amam o Senhor, têm o temor do Senhor, mas é uma pessoa assim, que não é aquele crente convencional, de terno e gravata, né, que a gente acha que é um crente convencional. Então, que ele está falando o seguinte, é, que eles já estavam criando uma divisão onde Deus estava trazendo união. Pedro nos leva a este lugar de, Senhor, o que que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor concedeu arrependimento. Essa pessoa realmente ama o Senhor, então irei chamá-la de irmão. Vou trazê-la para perto. Sabe qual é o nosso problema como igreja? A gente tem chamado de irmão aquele que não tem nada a ver com Deus. Só porque ele fala bonito, porque ele veste bem a máscara, mas a essência dele é podre. Nós temos que ter discernimento de espíritos. Temos sim. Tem pessoas, meus queridos, é que assim, eu já sou chata por natureza. Ai, minha mãe, quando me criou, criou direitinho, chata de dar dó. Eu fico cada vez mais. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, olha, eu sou muito chata, não me tenha como critério, porque são poucas pessoas que eu ouço, são poucas pessoas que eu falo, ah, essa daí tá com Deus mesmo. Por quê? Porque as pessoas cometem umas aberrações que não tem como eu olhar e falar assim, isso vem de Deus. Não tem, gente, não tem. Não tem. Então, o que é muitas vezes pregado por aí é um evangelho superficial, um evangelho barato, não da graça, barato. Aquele que não exige arrependimento. Veja, eles falam assim: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Porque até então eles estavam achando que os judeus tinham que se arrepender, porque assim, os judeus que tinham a promessa, a promessa de libertação era para os judeus que se arrependessem. Mas agora eles falam assim: não, aquele também que tem uma vida toda torta, que não é de Israel, mas se ele se arrepender e se voltar para o nosso Deus, o Deus de Israel, ele será aceito como filho de Deus. Gente, isso daqui para os judeus foi assim, uau! Deus, é por isso que Deus fala lá em Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está chamando a todos ao arrependimento para a vida, para ter vida, e não mais uma morte, a morte por causa do pecado. Então, nosso problema é que nós não temos esse discernimento de pessoas que não se arrependem, pessoas que não têm o zelo do Senhor, que não têm o temor, que não têm o entendimento, e pessoas que usam isso de uma maneira manipulativa para fazer fama. Qual que é o meu problema com esses coaches muito doidos que dizem que são de Deus? Que é tudo doido. Ao invés de levar as pessoas a ter um temor do Senhor, está levando as pessoas a terem uma vida mecanizada, uma vida fria. Ai, mas ouvindo fulano, eu comecei a ler mais a Bíblia. Tendencioso.
começou a ler nada. Fica lá só repetindo os versículos de empoderamento, como se isso fosse fazer efeito se o seu coração não é temente a Deus. Isso vai cair sobre a sua vida como uma praga, como uma maldição, porque a palavra de Deus diz: se você invocar as bênçãos deste livro sem o temor do Senhor, virá sobre ti maldição. É por isso que tem gente que vive em imersão de inteligência emocional e a vida não vai para frente. É por isso que tem pessoas que frequentam terapia e não são curadas. É por isso que tem pessoas que fazem seminários e mais seminários e não são libertas. Porque não se arrependeram para a vida. Porque não se arrependeram para a vida. Porque não se arrependeram para a vida. Mas fica usando textos recortados, invocando bênçãos, mas não tem o temor do Senhor. E aí, queridos, é só ladeira abaixo. Deus me livre de fazer parte de uma pessoa dessas. Esses dias, estava ouvindo uma pessoa que tinha ido numa dessas imersões e ela contava como no meio da imersão, o fulano lá mandava todo mundo preencher um papel, fala, coloca nesse papel aí, ó, seus pecados. Agora rasga a folha. Ó, pronto, já foi, tá perdoado. Tá perdoado nada. Não se arrependa não dos seus pecados para você ver se está perdoado. O perdão vem para quem se arrepende. Deus está sempre pronto a perdoar, sempre. O arrependido tem a garantia de ser perdoado. Deus não despreza um coração arrependido, não despreza. Deus é maravilhoso, misericordioso. Mas o problema é quando você faz do arrependimento uma moeda de troca. Sabe por quê? Porque aí não existe arrependimento. O que existe é ilusão. Pessoas iludidas. Pessoas iludidas. Não existe transformação sem arrependimento. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, primeiro me subiu o sangue pensando, este lazarento, este enviado de uma coisa ruim. Depois eu pensei, Fátima, se controla. É que tudo eu fiquei pensando, né? Eu não falei. Mas assim, que Deus tenha misericórdia desse cara que tem levado tantas pessoas a ficarem ainda mais distantes do Senhor. E são exatamente essas pessoas que vão comprar um curso, mais um curso. Sua vida não vai prosperar, sua vida não vai para frente. E depois esse coach muito doido ainda vai falar: é porque você não fez direito o curso. É porque você não aplicou corretamente as ferramentas. Deus me livre. Deus me livre. Então, queridos, leia sua Bíblia. Ande com o Senhor. Arrependa-se dos seus maus caminhos e você não vai gastar o seu dinheiro com esses caras muito doidos, que está levando pessoas à perdição, a se perderem, ficarem cada vez mais distantes de Deus. Você não precisa de mais um curso, você não precisa de mais uma terapia, você não precisa de mais uma imersão, você não precisa de mais um seminário. O que você está precisando é entrar no seu quarto, fechar a porta, se ajoelhar e falar: Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te ver. Eu quero ter uma vida completa em ti. Revela-te a mim, Senhor. Eu quero te ver. O que está faltando para você é ter experiências pessoais com Jesus. É ver o Senhor. É ser purificado pelo sangue do Cordeiro. É ter o arrependimento que vai te trazer vida e vida em abundância. E aqui, para concluir, capítulo 11, a partir do verso 19, ainda lemos: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus.
Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aleluia! Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém. Esta é a vida com Cristo. Aonde um profeta se levanta e fala, olha, vai vir, eles falam, não. Nós vamos então antecipar, já que virá a fome, nós vamos já separar o nosso alimento, nós vamos nos ajudar mutuamente. Está na hora, queridos, de ouvir o Senhor e agir conforme a vontade do Pai, ajudando uns aos outros. Está na hora de ter a sua responsabilidade no reino e fazer com que o reino chegue naqueles lugares onde o Senhor quer chegar, mas está faltando a sua mão, está faltando os seus pés irem até lá e anunciar as boas novas. Estamos vivendo dias difíceis, mas com o Senhor tudo fica fácil. Amém? Senhor, abençoa-nos, Pai, com coragem, com fé e com responsabilidade. Nos ajuda, Senhor, a nos mover segundo a Tua vontade, segundo a Tua verdade. Que possamos ir onde o Senhor nos mandar ir. Que possamos, ó Pai, ver com os Teus olhos aqueles que se arrependem pela vida e que possamos ensiná-los segundo o Seu temor, segundo o Seu Espírito, segundo a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida completa em Ti e assim alcançar os nossos irmãos que estão precisando de uma palavra de salvação hoje. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.